Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E que alegria nós temos então de poder iniciar um novo mês. Para a cultura judaica, isso era comum entre eles, né? Poder celebrar a virada de mês, virada de ano, tudo então com o que ficou para trás, eles agradeciam a Deus e louvavam a Deus por poder iniciar um novo tempo, uma nova oportunidade, uma nova esperança. É assim também que nós devemos lançar o olhar para esse mês de outubro, mês em que a igreja nos convida a nos aproximarmos, né, ainda mais da palavra de Deus também, que nós então trazemos para a nossa vida no decorrer do mês de setembro, refletindo, rezando a importância da palavra de Deus, mas também refletir sobre a vocação de cada um de nós, que temos, né, as mais variadas vocações, e hoje, entrando no mês de outubro, a igreja então quer colocar para nós que tudo isso tem um para quê, que era para que nós possamos ser de fato discípulos missionários do Senhor. Então, mês de outubro também é o mês das missões. E para podermos então bem iniciar esse mês, nós celebramos então, fazendo memória na igreja, da padroeira das missões, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela então que já desde nova, 15 anos, ela já entrou para o convento, já sentia dentro de si, apesar de vir de berço, de família religiosa, ela pôde ali se entregar, se consagrar a Deus de corpo e alma, e nós podemos nos questionar, mas como que pode? Ela então era uma religiosa enclausurada, como pode ser ela então padroeira das missões? Por quê? A nossa concepção de quando se fala em missão está além fronteiras, ou seja, eu preciso sair, eu preciso ir, e não é sempre assim. É preciso, de fato, então, que nós tenhamos concepção de que ir a outros lugares não é necessário o nosso corpo físico, porque nós temos, então, a ação de Deus também, do Espírito Santo, que vai além fronteiras. Não é assim que nós lemos, então, nas cartas paulinas? Paulo, muitas vezes, estava ali preso, estava aprisionado mesmo, mas mesmo assim a palavra de Deus, ela ecoava, ia ao encontro das pessoas, falava aos corações das pessoas. Então, a questão de ser missionário não implica, é claro, que temos também aqueles que vão, que saem, mas não é somente isso, é muito mais do que isso, porque Deus, ele realiza, da sua forma, do seu jeito, a missão. E para isso ele convida, chama cada um de nós. Então, o centro da liturgia de hoje, esse chamado que Deus tem para cada um de nós. Mas olha só, olhando para o Evangelho de São Lucas, nós estamos então acompanhando Jesus que está a caminho de Jerusalém.
onde então ele sabe que lá ele vai então ali ser perseguido e vai ser apedrejado, vai ser esbofeteado, vai morrer, vai sofrer a sua paixão, morte e ressurreição. Mas, diante de tudo isso, ele não desiste, não desanima da sua missão. E ele segue sempre adiante. E no decorrer do caminho, ele se depara com as mais inusitadas situações. Hoje, por exemplo, alguém, e olha só, não tem nome, alguém na estrada diz para ele: eu te seguirei, Senhor, para onde fores. E não foi o Frei Gilson cantando, não, eu te seguirei, não. É uma outra pessoa que então se encantou pelo modo de viver, de agir Jesus e trouxe dentro de si esse desejo de poder seguir Jesus. Mas Jesus, ele não engana, não ilude ninguém. Pelo contrário, ele é realista. Ele diz o seguinte, olha só. A raposa tem sua toca, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus estava falando o quê então? Estava querendo que essa pessoa não seguisse ele? Não, pelo contrário. Estava deixando claro que se ele estivesse buscando um conforto, estivesse buscando ali, ser reconhecido pelas pessoas, ter alguma coisa em troca, que ele pudesse então tirar o cavalinho da chuva, porque seguir Jesus não tem nada disso. Seguir Jesus vai implicar em nós o quê? Um caminho de luta, de perseguição, assim como ele também foi perseguido, calúnia, infâmia, difamação, tantas coisas. E muitas pessoas, Jesus também diz para nós hoje o seguinte: não pense que você então vai na igreja, que você participa lá de um grupo, seja ele qual for pastoral, movimento, que você vai estar isento de dor, de sofrimento, o problema vai acabar. Não, pelo contrário. Ele diz, vai aumentar ainda mais. Mas a grande diferença está aqui. Nós estamos num caminho correto, que leva a vida à salvação, e no decorrer desse caminho nós vamos trabalhando isso dentro de nós, e nós vamos então melhorando enquanto ser humano. Enquanto seres humanos, nós vamos então olhando para dentro de nós e percebendo que nós estamos longe, daquilo que Deus então espera de cada um de nós. E é preciso esse processo de conversão, e tudo isso nós vamos descobrindo aonde? Na caminhada. Não adianta, dizer, eu já participo da igreja, estou pronto, acabado, não. A questão da conversão é até o último suspiro da nossa vida. E aí então, olha só, ele agora chama uma outra pessoa. Então olha que interessante. Deus, ele tem as mais variadas formas de poder chamar as pessoas. Certas vezes, alguém vai falar, eu quero, e o Senhor confirma, realmente, essa sua vocação, vem, segue-me. Agora, tem pessoas que Jesus vai dizer, estou te chamando, vem, segue, para que você está indo para esse caminho? Isso leva à perdição, à morte. É esse caminho que eu quero para você. Mas a pessoa está, muitas vezes, de olhos fechados, não quer enxergar, ou até enxerga, mas tem medo, tem insegurança. E aí, olha só que Jesus, então, vai dizer para esse, que ele chama. Por quê? Ele vai, então, primeiramente, dizer o seguinte, deixa eu enterrar meu pai. E fala, meu amigo, os mortos, enterram os mortos. Você é o Senhor da vida. Você está seguindo o Deus da vida. Então confia, acredita, vem, segue-me. E quantas vezes nós também nos colocamos nos caminhos, estamos no caminho do Senhor, e aí aparece um problema, uma dificuldade, uma enfermidade, a gente então desanima, já quer jogar tudo para o alto. Mas espera aí, nós encontramos com aquele que dá sentido à nossa vida, e não dá mais para voltar. Por quê? Como diz a canção, o barco está em alto mar. E realmente, quando a gente se encontra com Jesus, a gente pensa, eu até quer voltar para as coisas do mundo, mas não dá. Por quê? A gente não se encontra, não preenche, falta alguma coisa. E a gente necessita disso para poder seguir. Então é preciso seguir aquele que é o Senhor da vida. E Jesus não está dizendo aqui para desprezar seu familiar, seu isso, não. Faltar com respeito, não é nada disso. Está dizendo que aquele que quer seguir ele tem que colocar o reino de Deus em primeiro plano, em primeiro lugar da sua vida. É o terceiro chamado que nós temos aqui, nesse evangelho. E olha só, um outro ainda disse, eu te seguirei, Senhor, mas olha, espera um pouquinho, deixa eu despedir dos meus familiares, dar um beijinho, um abraço em cada um deles, que talvez eu não volte mais. Mas Jesus vai dizer também o seguinte, olha, não é bem assim não, meu querido.
Você está entendendo tudo errado, né? Não olha para trás. Olhe para frente, lance o olhar para frente. Ah, mas eu isso... Não, não, agora é B. É B com Deus escrevendo uma nova história da nossa vida. Vamos seguir adiante. Vamos deixar que Ele repasse o nosso caminho. Então, não podemos ficar, poxa vida, será que se? Será? Não, será? Já passou. O que nós temos é o hoje e o daqui para frente. E a história, quando nós confiamos em Deus, é Ele que escreve. Então a certeza, né, que nós devemos trazer conosco é que é sempre algo melhor para a nossa vida. E aí nós podemos então ir para a primeira leitura de hoje, né? Primeira leitura hoje bastante interessante para nós, do livro de Neemias. Neemias, quem foi Neemias, né? Neemias era o copeiro do rei, olha que nome bonito, né? Artaxerxes, muito bonito, né? Que enrola a língua da gente, mas era o rei que então era um homem que prudente, como nós vemos aqui na questão dessa primeira leitura, né? É um homem bom, de coração bom. Por quê? Olha só, ele está lá e ele percebe que o seu copeiro não está bem. Olhando somente, e é muito interessante isso, né? Por isso que a gente fala, hoje em dia as pessoas então querem ali trocar videoconferência, chamada, conversar pelo WhatsApp, mas a gente perde essa essência. Por quê? O rei só pôde de fato enxergar que aquele homem estava com o coração em prantos, em lágrima, porque ele viu, ele olhou para ele. Agora, a chamada de vídeo disfarça. Se você não liga, você não vê a pessoa, você não vai entender. Muitas vezes a pessoa está lá, no fundo, né, do poço, e você está falando, está achando que está tudo bom, porque ela está dizendo. Ora, quem de nós... A gente encontra pessoas por aí que estão com uma doença terrível e você pergunta para a pessoa, como você está, fulana? Ah, eu estou bem. Mas por dentro só Deus sabe o que está lá dentro do coração dela. Então, a importância de poder então se relacionar com as pessoas, e aí a gente vai entrar, né, nessa leitura que nós fizemos da Semana da Vida, faz parte da nossa vida. A gente então se relacionar com as pessoas, somente aí a gente vai poder compreender a nós, primeiramente, e compreender também o outro. Então faz parte desse fator, né, que nós temos, o fator nosso pessoal, o fator social e também o espiritual. A nossa vida está atrelada aí a essas dimensões e nós precisamos trabalhar toda essa saúde, porque quando se fala em saúde, a gente pensa somente em saúde física, e não é. Porque saúde é o quê? É quando tudo está em equilíbrio na vida do ser humano. E se, por exemplo, a pessoa não reza, ela está doente, espiritualmente falando. E se a pessoa não se relaciona com as outras, a pessoa está doente. Porque ela está ali entrando naquilo que nós está tornando bem conhecido para nós, como depressão, ansiedade e tantas coisas que vêm isolando as pessoas de querer se encontrar com outro, relacionar com outro. Então, nós devemos também prestar atenção porque nós somos templos vivos do Espírito Santo, onde Deus habita em cada um de nós através do Espírito que nos foi dado no dia do nosso batismo. Então, nós devemos cuidar também desse templo que somos cada um de nós. E, é claro, também ajudar os irmãos que ainda não se encontraram na vida a cuidar também deles, apresentando aquilo que dá sentido para a vida. E quem é esse? É Jesus Cristo. É preciso acolher esse chamado, é preciso ser missionário, levar Jesus Cristo para os corações excitados. E muitas vezes nós então, vamos querer e precisar rezar pelas pessoas. Não olhar para o outro, como indiferença. Olha só, voltando para a primeira leitura, o rei então, ele percebeu que tinha algo errado ali, naquele copeiro, aquele seu servo, e ele diz, olha, o que foi que aconteceu? Mas olha que interessante a atitude do copeiro. Não começou a choramingar, se fazer menor, não. Primeiramente ele se colocou em oração, ele rezou, Senhor, olha, eu não poderia estar dessa forma, mas assim, eu estou desse jeito, essa é a minha vida. Eu não posso enganar, iludir ninguém, porque estarei iludindo a mim mesmo. Tem muita gente que então coloca uma máscara e diz, não, agora eu estou bonzinho. Não está, gente, não está bom, não está. Vamos assumir, vamos trabalhar aquilo, vamos melhorar naquilo, vamos curar daquilo. Não adianta fingir, a gente não engana, a gente pensa que a gente engana os outros, mas Deus ninguém engana. Então, ele fez essa oração e disse, ele abriu o seu coração.
e disse: meu Senhor, como eu posso estar feliz, sendo que Jerusalém, a minha terra, a minha cidade, onde meus pais ali moravam e morreram, estão sepultados, está tudo destruída? Como eu não vou me comover com a dor e o sofrimento dos outros? E tem muita gente que é indiferente, né, à dor e o sofrimento dos outros. Muita gente, né, não consegue enxergar a necessidade do outro, muitas vezes numa palavra, num abraço, num aperto de mão, porque a gente está envolvido também no mundo capitalista. A gente pensa que ajudar o outro é somente dinheiro, 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 e não é isso. Muitas vezes um abraço, ele vale mais do que milhões e milhões. Então, somente quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós vamos conseguindo enxergar a dor e o sofrimento dele. E é claro, nós vamos então pedir ajuda, e olha só, Deus prepara a pessoa certa e envia amanhã, e vamos celebrar, os santos anjos. Deus envia anjos para poder nos ajudar, e no caso aqui foi o rei, que então, olha só, ele pediu: Senhor, me permita que eu vá. Ele concedeu e ainda ajudou ele, porque escreveu lá as cartas, para poder então ele ser bem acolhido, receber ali os donativos, para poder reconstruir Jerusalém que estava em ruínas. E diante disso, meus queridos amados irmãos, qual a Jerusalém na nossa vida que está destruída, que precisa ser reconstruída? O que nós temos vivido no passado que precisa se levantar? Talvez seja nós, talvez seja a nossa cabeça, talvez seja a nossa saúde, talvez seja um filho, uma filha, algum ente querido, mas nós não podemos ser indiferentes, é preciso também se comover e ajudar para que o outro, ou talvez até nós mesmos, possamos nos levantar, porque essa é a vontade de Deus. Fica claro para nós na primeira leitura de hoje, porque Deus, Ele não nos abandona, pelo contrário, quer sempre estar presente. Não é isso que nós então respondíamos no Salmo de hoje? Que se prenda ao céu da minha boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Porque Deus é um pai, ou como muitos dizem, é o pai e mãe, por excelência, que cuida, olha, zela por cada um dos seus filhos e sabe como nós estamos sofrendo. Não adianta dizer: Senhor, estou bom, mas Deus sabe, Deus conhece, você não engana a Deus, pode enganar até a si mesmo, mas a Deus ninguém engana. Então é preciso de fato, confiar, acreditar nesse Deus, mas para isso, meus queridos amados irmãos, e aí entra o tema proposto para a nossa reflexão hoje. A gente então desfazer das coisas materiais e fazer como São Francisco, encarar a pobreza, mas não a pobreza financeiramente falando, porque nós confiamos em Deus, sabemos que Ele vai prover o necessário para a nossa vida, o necessário. Não o excesso, nem o de menos, mas o necessário para a nossa vida. Foi isso que ele fez. São Francisco, de uma família rica, ele então o que ele fez? Ele despojou de toda essa riqueza para poder viver a pobreza, porque ele falou assim: olha, tudo isso não tem serventia, porque não preenche, não me deixa me encontrar enquanto ser humano. Só encontrou sentido na sua vida na pobreza evangélica, por assim dizer. Onde então ele se desapegou de tudo isso e foi viver confiando, acreditando que Deus, com certeza, sempre proveu o necessário para a sua vida. E é por isso que ele é reconhecido como o pai da pobreza, que daqui a pouco nós vamos rezar na ladainha. Então, talvez, para que nós possamos também confiar e acreditar em Deus, precisamos desapegar dessas coisas materiais e confiar e acreditar em Deus. Porque com certeza Ele não falha, porque a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então nos enriquecer com essa palavra de Deus que hoje vem em nosso encontro, que propõe para nós então seguirmos Jesus Cristo. Mas olha só, é preciso desapegar das coisas materiais, é preciso confiar, acreditar, é preciso não esperar nada em troca, porque Deus sabe, Deus conhece, é Ele então que vai dar sempre o necessário para a nossa vida. Ah, mas eu não sei falar, mas Deus te capacita. Ah, mas Deus provê. Essa deve ser a nossa fé, crescer na nossa fé, para que assim possamos alimentar essa esperança no segmento do anúncio de Jesus Cristo, porque esse deve ser o centro da nossa vida, anunciar Cristo.
Porque temos muitas pessoas por aí tentando tirar a sua vida, temos muitas pessoas que se perderam no decorrer da sua existência, que precisa ser apresentado o sentido para a vida dela, que somente Cristo pode oferecer. Então, que nós possamos então seguir o exemplo de Santa Teresinha, do Menino Jesus, possamos ser missionários, que possamos levar Jesus Cristo, seja na oração, seja na nossa presença, seja como for, mas que nós possamos ir